Stop asking me about Israel. I'm a black man. I'm concerned about black people's problems. That's not my problem. I'm not an Arab and I'm not an untouchable. I'm not an Arab and I'm not an untouchable. Don't ask me about them people. Them people don't give a damn about black people. Neither side. I ain't got no stakes in that war. I'm an African. I ain't got no stakes in that war. Neither side of them care about us. Neither side of them care about us. Don't ask me about that. I'm dealing with the RBG. This is RB Jesus, and I'm only dealing with RBG. If it's not RBG, don't bring it to RB Jesus. You understand me? That's none of my business. I don't want nobody to get hurt. I don't want no lives to be lost, no matter what the color or the race. But don't distract me from my agenda to worry about somebody else. I'm not a multiculturalist like you. I am not a multiculturalist like you. I am not a multiculturalist like you. Okay? I am not a colorblind Negro like you. I'm not that. That is not me. I represent the greatest of Garveyism. I represent the greatest of Garveyism. I represent the elite standard of the revolutionary Pan-African nationalist movement. I represent the epitome of African world nationalism. Don't ask me about either side. Neither side gives a damn about Africa or African people. Don't you distract me from RBG work to deal with my enemy's problems. Don't you distract me from RBG work to deal with my enemy's problems. That's none of my damn business. Learn how to mind your business. That's what's wrong with black people. We can worry about everybody else, but we can't worry about ourselves. We can worry about everybody else, but we can't worry about ourselves. Esse é um discurso muito forte, é uma altura em que há uma guerra, né, entre Israel e Irão, Israel, cristianismo, por ali também, portanto, razão pela qual o Dr. Umar, que, claro, faz parte do top 5, top 10 dos panafricanistas, hoje quisermos falar das pessoas que realmente se preocupam com questões africanas, desde cultura, ou seja, espiritualidade, economia e política africana, do ponto de vista da academia, do ensino, o Dr. Umar faz parte da lista do top 5, top 10, ok? Ponto. E é claro que as pessoas vão sempre chamá-lo para falar sobre essa questão de Israel, porque há ali um envolvimento americano e, claro, Israel, cristianismo, América, negros também há ele envolvidos. Ele é convidado para falar e claramente ele diz que parem de me chamar para falar sobre Israel porque eu não sou israelita, esse não é meu problema. E não me distraiam da minha agenda RBG Jesus. Ponto. Antes de entrarmos aqui, não é, no breakdown, no comentário, na reação desse discurso, que é muito forte, e eu, por acaso, sou muitas vezes atacado por usar essa cruz, que é também do cristianismo romano, essa cruz aqui, okay, é um símbolo do cristianismo romano, e muitas vezes quando falo da África, dizem que você também é um colonizado, ainda até hoje usas a cruz do cristianismo romano, bom, também sou atacado por isso, tanto que os panafricanistas, não é, usam uma cruz em que aqui em cima tem uma argola, né, o chamado Ankh, não é? Portanto, e eu uso esse aqui, mesmo muitas vezes falando sobre o panafricanismo, o afrocentrismo e não só, ponto. Há questões puramente pessoais, ok, que eu às vezes prefiro não debater, não abordar, para não criar aqui debates, porque eu acho que religião é um tema que não se discute, é muita perda de tempo, ok, porque religião é um tema que envolve ideologias, e quando alguém tem uma ideologia muito assente, é difícil convencê-la, ok, claramente. Mas aqui, sem mais volta, aqui, começando já para reagir à questão, o discurso forte do Dr. Umar, vale aqui dizer que, ele ao dizer que eu não sou multiculturalista, é verdade que nós africanos somos os mais preocupados contra as raças, ok? Tu vês que os chineses, os asiáticos, preocupam-se muito mais entre eles próprios, né? Vês que os chineses casam entre eles, empregam-se entre eles, os próprios israelitas, né? Portanto, trabalham entre eles, protegem entre eles. Portanto, os africanos são os povos mais preocupados contra as raças. Ele ao dizer que eu não sou multiculturalista, ele a dizer assim, vocês que me seguem, eu que sou vosso pastor, saibam que a vossa preocupação deve ser primeiro entre nós africanos. E está bem colocado o apoio quando digo que os europeus devem se preocupar com os europeus e se preocupam muito e fazem isso muito bem, os africanos também. Muitas vezes eu aqui digo que os europeus parece que amam mais, os líderes europeus parece que amam mais seus povos do que africanos, porque nós vemos pela Europa, né, construções de estradas, pontes, internet e tudo mais, ok? Vão para a África buscar recursos naturais e investem no continente europeu. E nós africanos, nossos líderes, enquanto isso, vão vendendo todos os recursos necessários e não investem em África. E tem mais. Todos os roubos que fazemos em África, guardamos na Europa, né? Que demonstra claramente a nossa preocupação muito mais com outras raças, assim, o termo você aceita que eu aplique, do que nós próprios. Ele quer dizer, eu não sou multiculturalista, dizer, no meu espaço de vida, não tem espaço para colocar aqui multiculturalismo, porque não é possível eu amar tão
o negro, me preocupar tanto com o negro como me preocupar também claramente com questões europeias e não só. É que é apenas um discurso, vá lá, de catequese, ok, vá lá, uma pregação, ok, vá lá, um despertar de mentalidade, ok, para dizer para africanos, preocupam-se muito mais com vocês do que com questões multiculturais, porque no momento em que tu te preocupas com a guerra em Israel, a guerra em outras nações, tu deixa de te preocupar com as guerras no Sudão, por exemplo, com as guerras na RDC, com as guerras aqui na Somália, ok? Então, quanto mais procuras pela informações sobre a guerra em Israel, o algoritmo te entrega mais essas matérias e não te entrega mais matérias sobre o Sudão, sobre a RDC, sobre Angola, sobre Moçambique. Portanto, ele ia dizer que, pô, eu não sou muito culturalista, é um discurso de catequese, de ensinamento que claramente nós em África muito precisamos. Ponto. Ele diz mais também que este nem é o meu problema de Israel. Claramente que, mais uma vez, um discurso vai lá, catequético, okay, de ensino, mas que sim, Israel, Irão, Palestina, Gaza é também nosso problema. Okay, porque as economias e políticas africanas são afetadas com esses conflitos. Okay? Importa-nos bastante sabermos como vão, como se fazem. Okay? Também importa-nos claramente buscarmos, vermos paz naquelas regiões, porque se eu sou indiferente às mortes no Irão, às mortes em Gaza, às mortes em Israel, eu não posso me preocupar, não posso reclamar quando eles forem indiferentes às mortes do meu país. Okay? É uma questão de humanidade, simplesmente isso. Ponto. Claramente aqui eu não concordo ao todo o Dr. Omar a dizer que este não é o meu problema. É nosso problema porque nós somos todos humanos, ok? É verdade, ele também aqui falou que se eles não se preocupam connosco, o que é que nós temos que nos preocupar com eles? A verdade é que nós não somos iguais a eles, ok? É normal eu me preocupar contigo, mesmo sabendo que você não se preocupa comigo. Porque eu não sou igual a você, somos diferentes, ok? Mas eu aqui compreendo claramente o Dr. Omar porque está a fazer um papel de reeducação porque nós estamos completamente perdidos às questões simplesmente e puramente eurocêntricas. Ou seja, morrem cidadãos cristãos em África, nós não nos preocupamos, morrem cristãos na Europa, não nos preocupamos, ok? Claramente é um discurso bem colocado e necessário para também aqui o despertar das nossas mentalidades. Bom, infelizmente, em África, pouca gente fala inglês, pouca gente entende essa matéria do Dr. Mar, porque o Dr. Mar, infelizmente, o que ele fala toca muito mais as elites. É porque todo africano que pesquisa por questões panafricanistas e centro-africanistas é um africano intelectual. Repito, todo africano que busca por questões panafricanistas, afrodescendistas, é um africano intelectual. Porque grande parte dos africanos que estão mais preocupados com questões eurocêntricas, americanas, e estão muito cegos com questões africanas e não só. Logo, repito, todo africano é preocupado com questões panafricanistas, afrocentristas e um africano intelectual. E, infelizmente, as matérias do Dr. Omar não chegam aos africanos menos capacitados. Chegam, geralmente, aos africanos mais esclarecidos. Ponto. Continuando. Esse tema do RB Jesus, quando ele diz que não me distraiam do meu programa, da minha agenda, RBG Jesus, está a dizer que, ponto, o Dr. Omar, todos nós sabemos que não acredita na existência de um Jesus branco, de olhos azuis e tudo mais. Portanto, ele diz que este é um Jesus construído pelos europeus para nos colonizar. O Dr. Omar acredita em um Jesus negro, um Jesus revolucionário. Quando ele diz que a minha agenda RBG está a dizer que é Jesus preto, sangue vermelho, e aqui acrescenta o verde, que são as cores do panafricanismo. R, red, vermelho, B, de black, preto, portanto, um Jesus de cor sangue vermelho e pele preta, e green, que é simplesmente a cor da África, em termos da bandeira do panafricanismo, em termos de natureza e não só. E o Jesus, claramente, o Dr. Omar não descarta Jesus, mas não fala de Jesus, claro, europeu, e fala de um Jesus completamente africano e revolucionário. Ponto. Tanto que o próprio Dr. Omar também acredita na pregação, na crença da existência da espiritualidade africana, e claro que o cristianismo prega a espiritualidade na vertente, vai lá, cristão, /Jesus, Igreja Católica Romana, ok? E Dr. Omar fala sobre a espiritualidade muito voltada à própria africanidade. Ponto. Mas claramente ele fala aqui sobre
Nós nos preocupamos muito com eles, eles não se preocupam conosco, isso é uma verdade. Okay? Isso tem muito a ver com, vai lá, até que ponto nós bebemos de conteúdos africanos, de conteúdos europeus. Quanto mais conteúdo africano você consome, mais africano você é. E quanto mais conteúdos europeus você consome, mais preocupações tu tens com questões europeias. Ponto. Quanto mais você vê novelas europeias e brasileiras, mais te preocupas com questões brasileiras e europeias do que com questões claramente africanas, ok? Ponto. Tem a ver com filmes, com novelas, com a moda, com tudo música e não só. Ponto. Mas claro, para terminar, penso que quanto mais os africanos forem se preocupando por questões sobre o quemetismo, questões sobre as questões bantus, não é? Quanto mais tempo dedicarmos à leitura do quemetismo, das regiões, das culturas e regiões bantus, é claro que menos tempo teremos de nos preocupar com questões ocidentais, ok? Mas para terminar, claro, o Dr. Omar aqui está a fazer uma catequese, olha, um ensinamento, uma reeducação, e faz muito bem dizer isso, ok? Apesar de também ser um discurso muito forte e criar aqui uma certa tensão e não só, ok? E vale aqui dizer, para terminar, que sim, eu acredito na ideia de que a guerra no Irão, a guerra em Israel, a guerra em Palestina, a guerra na Ucrânia, a guerra em Israel, a guerra na Ucrânia é nosso problema, assim como também a guerra no Sudão, na Somália, na RDC Congo, na República Africana, também são nossos problemas, ok? Mas é claro que a atenção nossa deve ser dividida e deve-se dar muito mais às questões africanas do que a questões claramente ocidentais, porque se eu não me preocupar por questões africanas, quem há de se preocupar se os europeus já estão preocupados com questões puramente europeias? Meu irmão, faz o like neste vídeo, subscreva, qual é a tua opinião em relação ao postamento duro do Dr. Omar? De facto, concordas com tudo o que ele disse? Ou de facto há algumas questões também que você quer rebater? Tamo junto, faz o like, subscreva. Até o próximo vídeo, que Deus nos abençoe. Amém.